Ele voltou. Pela primeira vez, o atacante Neymar realizou todo o treino com o grupo da seleção brasileira sem limitações e, ao que tudo indica, estará 100% apto fisicamente na partida contra a Escócia. E agora vamos conferir com a mídia como foi o treino da seleção e do atacante Neymar Júnior. É isso, Vini, já está contando o tempo, vou já direto com as imagens do Jordi Bordalba mostrar para vocês. Os jogadores já fizeram aquela rodinha inicial de conversa no campo que está mais próximo da gente e agora eles estão se dirigindo ao campo que fica um pouquinho mais distante para começar as atividades por aqui, com o Neymar em campo desde um primeiro momento com o grupo. Isso já tinha acontecido no treino antes da partida contra o Haiti, mas depois o Neymar começou a fazer atividade separadamente. Né? Ele está ainda fazendo uma parte da preparação separada. A gente vai ver agora, né, Caê, como é que vai ser essa preparação dele, se ele já está pronto para fazer toda a atividade junto com o grupo ou se ainda faz um trabalho específico. A gente vai monitorar aqui, mas eu já estava contando, são 17 jogadores em campo, 14 de linha mais os 14 de linhas mais os 3 goleiros. Então, dos titulares no jogo contra o Haiti, apenas Lucas Paquetá e Vini Júnior em campo. Os outros 9 estão fazendo atividades ali na academia, atividades na parte interna aqui do CT. Enfim, normal, faz parte do processo de recuperação pós-jogo. Os especialistas indicam que 48 horas depois do jogo que o desgaste bate mais. Então, dos titulares, apenas Vini e Paquetá em campo. A gente vai monitorar isso geralmente. Nos últimos treinos, após esse início de aquecimento, todo mundo junto, o Neymar ele partia para uma questão mais individualizada com o Cristiano Nunes, preparador físico. O que a gente tem de expectativa, que o próprio Ancelotti falou, é de que hoje ele participe de toda a atividade com os companheiros. A gente vai aqui monitorando, mas até mesmo por essa questão dos titulares estarem na academia, a gente já sabe que para prever time, para projetar alguma coisa, vai ser mesmo só a partir de amanhã, segunda-feira, e serão apenas 2 treinos para que o Ancelotti confirme essa escalação. A gente está aqui tentando observar e acompanhar o que ele vai fazer quanto a mudanças, não de testes, mas de descansar, porque o Brasil tem 3 pendurados, Ibañez, Douglas Santos e Casemiro. Ibañez, no caso, já não é titular, mas Douglas Santos e Casemiro têm boas chances de serem poupados, entrando Alexandro e Fabinho no time, para que não tenha risco de um segundo cartão amarelo que desfalque o Brasil no primeiro mata-mata. O Gabriel Magalhães também passa por aquela avaliação diária e constante, porque ele tem ali o desgaste da temporada. Então, se fosse para indicar aí Léo Pereira, Alexandro, até pelo entrosamento do Flamengo, no lado esquerdo da defesa, e Fabinho no lugar de Casemiro na cabeça da área por conta do cartão, são mudanças que são debatidas pela comissão técnica, que a gente vai conseguir apurar com mais profundidade a partir de amanhã, além do substituto do Rafinha no ataque. Né? Lembrando que essa é a primeira atividade do grupo em campo depois do jogo contra o Haiti, mas ontem pela manhã eles tiveram atividade. E acredito que essa é uma ótima notícia para o Neymar e também para Ancelotti e toda a seleção brasileira, já que o Neymar nos últimos treinos já tinha participado de algum momento, mas ainda não tinha trabalhado com todo o restante do grupo, além de um bobinho assim mais simples. Hoje ele já teve contato com todos os jogadores que estavam no treino, realizou todo o treinamento, então acredito que nesse confronto contra a Escócia ele estará relacionado e tem tudo para atuar alguns minutos e pode trazer aí um gás novo, uma qualidade maior no ataque da seleção brasileira. No hotel da seleção, aí aquele treino mais leve, aquela liberação, né, para aqueles que não jogaram, aí sim academia, e vieram fazer academia aqui no CT, né, a CBF divulgou imagens, Alexandro por aqui. Alexandro e Neymar no campo, né? No campo, né, agora o Everton, por exemplo, fez atividade na academia aqui do CT, a gente teve jogadores aproveitando essas instalações mesmo nesse dia que depois teve a tarde de folga para os jogadores, uma folga que inclusive os jogadores aproveitaram mais uma vez junto com os familiares. Muita gente alugou casas aqui pela região, muitos familiares alugaram casas aqui na região para poder aproveitar justamente esses momentos de folga que eles têm. Às vezes é só uma tarde, não é um dia inteiro, então assim, para diminuir deslocamento, para poder ficar mais tempo com a família, isso tem acontecido, então vários deles publicaram nas redes sociais esse momento com a família, esse descanso, e agora recomeçam as atividades, cada um com seu cronograma, né, de recuperação. Antes
antes desse jogo, inclusive no início da semana passada, a gente lembra que o Bruno Guimarães e o Magalhães, por exemplo, foram poupados também, do primeiro treino em campo por desgaste, por controle de carga. O Rafinha já estava com bolhas nos pés, né? Apareceu até descalço por aqui. Então, cada semana e cada preparação tem as suas peculiaridades. Exato, eu acho que assim, a princípio fica essa expectativa mesmo da mudança dos pendurados, porque assim, a Copa do Mundo, dessa vez, ela zeram os cartões ao término da primeira fase, mas se alguém recebeu o segundo cartão amarelo no jogo contra a Escócia, acaba sendo suspenso. No caso, o risco está em Ibañez, Douglas Santos e Casimiro. Depois, quem receber cartão na segunda fase, nas oitavas e nas quartas, aí também é pendurado, mas nas quartas zera novamente, pensando numa sequência, porque em algumas Copas do Mundo, lembro muito de 2002, quando o Ballack recebe o segundo cartão amarelo da semifinal contra os Estados Unidos e fica fora da final, a FIFA fez essa mudança de regra até para que os jogadores não percam partidas mais importantes como semifinal e final, mas é isso. Então é uma expectativa mesmo aí de que Alexandro tenha minutos contra a Escócia, Fabinho também comece no lugar do Casimiro, mas são questões que ainda serão debatidas pela comissão técnica para evitar riscos de suspensão a partir do mata-mata, né? Observando aqui de longe, a gente segue vendo o Neymar, pelo menos dessa vez, não foi para nenhuma atividade individualizada, separada, pelo menos, né? Aqui, no primeiro momento, a gente não consegue ver, então realmente a primeira atividade do Neymar, sim, integrado no grupo. Ele está ali bem no canto direito da tela lá, próximo do Ibañez, próximo do Vinícius Júnior, fazendo esse início de aquecimento com todos os companheiros, né? Sempre uma complicação aqui pra gente eles treinarem um pouquinho mais longe, né, Caê? Tem que fazer um teste aqui de visão. A gente vê que a visão do Caê, inclusive, tá 100%, Vini. Pela distância, a gente vai monitorando pela chuteira, né? Porque o Neymar é um dos que tem a chuteira diferente, mas daqui nem isso dá para ver, nem a placa. Mas eu tô com um olhar fixo no Neymar ali para poder monitorar para onde ele está indo, como está sendo essa movimentação dele. Ele está lá com os companheiros, está bem pertinho do Vini ali, então fica mais fácil de identificar também o Neymar, o Vini. Agora o Ryan também está muito próximo do Neymar desde o início do aquecimento. A gente vai monitorando daqui, mas é isso, o Neymar, como o Ancelotti já tinha previsto, né? Ao que parece, fazendo sua primeira atividade liberado para o grupo, já que antes sempre tinha alguma questão física de transição individualizada. E agora eu quero saber de você, torcedor. Você acha que o Neymar, 100% fisicamente, ainda pode render e contribuir com o bom futebol na seleção brasileira? Deixe a sua opinião nos comentários. E caso você ache que o Neymar possa ser titular, em que posição você o escalaria e qual a escalação ideal da seleção brasileira com o Neymar Júnior? Valeu, pessoal, e te espero aqui no próximo vídeo.